Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje para falar de um dos melhores heróis da Marvel e um dos meus personagens favoritos, o Capitão América ou Steve Rogers, né? Personagem, um dos mais antigos aí da Marvel, né? Surgiu em 1941 em Capitão América número 1, né? Já ganhou o seu título próprio logo na sua primeira aparição, coisa que é raríssima entre os heróis. Por exemplo, o Batman, que é um dos maiores símbolos dos heróis, apareceu na edição 27 da Detective Comics. O Homem-Aranha, o maior herói da Marvel, surgiu na edição 15, se eu não me engano, da Amazing Comics, o Amazing Comics, né? Então todos, até o Superman, por exemplo, apareceu na Action Comics. Então a maioria dos heróis aparecem em revistas assim de série que tem várias histórias diferentes e quando se destacam, daí sim recebem o seu próprio título. Com o Capitão América foi diferente. Ele já chegou logo o seu título ali, seu nome estampado na revista. O personagem foi criado no contexto da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele foi criado meio que para exaltar ao máximo os princípios, né, norte-americanos daquele período, né? Então, ele era ultra patriota, assim, estampava lá todos os símbolos dos Estados Unidos lá, tanto no uniforme quanto no escudo, e lutava lá contra o pessoal do eixo da Segunda Guerra, né? Então, era uma propaganda militar norte-americana para os jovens da época, inclusive incentivando o alistamento. Bom, o Steve Rogers, ele foi um jovem que foi exposto ao soro do super soldado, né? Ele se inscreveu para participar da experiência, que seria feita em grande escala, seriam feitos vários super soldados para acabar com a guerra, só que devido a um ataque alemão na base onde estavam sendo feitos esses testes, o cientista morreu e levou com ele a fórmula. Então, o único super soldado seria o Capitão América. Em histórias alternativas, né, a gente vê outros que receberam o soro, maioria negros, e pelo contexto ultra racista da época foram esquecidos, né, e pelo conceito bem preconceituoso da época acabaram sendo esquecidos, mas a gente vê várias histórias, né, que abordam isso de maneira bem interessante. Então o Steve Rogers foi levado para a linha de frente e manteve uma identidade secreta, né? Como um novato do exército, super atrapalhado, junto com seu parceiro mirim, o Buck Barnes, que era também o seu parceiro como Capitão América. Uma cópia quase perfeita do Robin, né? Até na questão visual também, já que estava entrando na moda essa questão de parceiros mirins dos heróis. Começou com o Robin nos anos 40 e prosseguiu em 41 com o Buck. Daí ele fazia bastante sucesso, mas no pós-guerra os quadrinhos dele tiveram uma queda brusca, né? E as histórias novas não estavam sendo interessantes, né? Colocaram o Steve Rogers para, ao invés de ser um soldado, virar um professor de história, né? Que é até interessante, mas também não estava vingando. Rolaram cancelamentos, relançamentos e o Capitão América não se fixava. Mas nos anos 60 ele voltou com tudo. Tivemos o arco onde ele é congelado, né? No final da Segunda Guerra, é descongelado e se torna o sexto Vingador, né? Ao contrário do que a Marvel fez nos cinemas, onde ele seria um membro fundador. E ele fez várias participações na revista do Homem de Ferro, um herói já consagrado naquela época. E com isso ele reafirmou, né? Caiu na graça dos fãs mais uma vez e recebeu o seu próprio título, e dali pra frente teria várias histórias super interessantes. Tem um arco onde a gente descobre um pouco mais sobre a infância dele, onde ele era tipo, ele não ligava pra nada em relação à vida militar, assim. Ele gostava de ler, de arte, assim, ele fez até faculdade de artes, mas acabou saindo fora depois da morte do irmão dele na guerra. Ele decidiu que teria que entrar também. Como que o pai tinha desgosto dele por ele ser tão diferente do irmão, né? Terem pensamentos tão diferentes. Então é um arco bem legal. Tem o Capitão para Presidente, que é um arco espetacular, onde ele recebe a proposta para se tornar candidato à presidência dos Estados Unidos e muita gente debate se ele seria ideal ou não. Ele não tem nenhuma experiência, ele é um homem fora do seu tempo, né? Ficou 20 anos fora, então ele não entende os problemas da época ainda. Mas ao mesmo tempo ele é um cara incorruptível, então ele seria uma pessoa de bem realmente no comando da nação, alguém que se importa realmente com o povo no comando. Então é um arco bastante interessante e até os próprios Vingadores ficam divididos. Enquanto a Vespa, por exemplo, defende o Capitão América e diz que ele tem que se candidatar,
O Homem de Ferro, por exemplo, tem uma análise mais estatística e fala que ele não tem condições dele fazer isso. E o próprio Visão também apoia essa ideia. Então é muito interessante, né? A gente vê, por exemplo, o Nick Fury também apoiando, o Doutor Estranho, Homem-Aranha. A gente vê o J.J. Jameson lá ficando contra esse negócio, porque falam que pode ser o início de uma ascensão dos heróis no mundo político, que pode até envolver o Homem-Aranha, então ele fica contra também. Então é um arco muito massa. Tivemos séries também nos anos 40, se não me engano, acho que em 53, a gente já teve uma série do Capitão América de 15 capítulos, mais ou menos, lançados para o cinema, e bem curtinhos, né? Aquela coisa assim de menos de meia hora. Eu consegui ver alguns trechos, é muito tosco, é muito ruim, mas é história, né? Tivemos outra série nos anos 70 e um filme nos anos 90 que é uma verdadeira bosta, né? Onde o Matt Sillinger é o que faz o Capitão América. E é um filme realmente uma obra-prima, né? Se quiserem saber mais, eu vou até deixar o link aí da lista que eu fiz de fatos curiosos do Capitão América aí nos comentários. E um outro link aí que vai ser para falar. É um vídeo onde eu cito os piores filmes da história da Marvel e esse do Capitão América figura entre eles. Talvez até como o pior, é uma coisa assim, uma atrocidade do cinema de super-heróis. Só que para fazer sucesso nos cinemas, só foi rolar lá em 2011, né, onde tivemos o filme solo do Capitão América, estreado pelo Chris Evans, que se tornou o rosto mesmo do super soldado, né, que fez ele se tornar um dos caras mais populares aí do MCU, ao lado do Homem de Ferro, do Homem-Aranha e outros personagens aí que ascenderam ainda mais nos cinemas. Tivemos também outros arcos bem interessantes envolvendo o Capitão América. Temos, por exemplo, o Guerra Civil, que talvez seja o mais marcante entre eles, que a versão para o cinema é até melhor do que a gente viu nos quadrinhos, é mais bem escrito, onde depois de vários incidentes bem desastrosos envolvendo os heróis, o povo e o governo dão um basta. Eles querem uma lei de registro para que os heróis tenham que revelar suas identidades e trabalhar para o governo, né? Serem totalmente controlados. O Capitão América se põe contra isso e o Homem de Ferro a favor. Com isso, eles juntam suas duas facções e ficam duelando várias vezes, que termina com a rendição do Capitão América quando ele percebe que eles estão lutando simplesmente por lutar e não em prol mais de valor nenhum. E meio que a última luta deles, onde ele espanca o Tony Stark, é no meio de uma cidade com um monte de gente apavorada vendo aquilo, a cidade destruída, então ele percebe que os heróis eles estão perdendo a linha, então ele realmente acaba se entregando e encerrando a Guerra Civil, mesmo que na briga ele tenha ganho. Temos também o Capitão da Hydra, que é um arco espetacular, que eu também cito nessa lista aí de curiosidades, onde ele meio que reseta a própria memória com o Kobik, né, um cubo cósmico, onde ele passa a acreditar que desde sempre ele foi um agente da Hydra infiltrado na SHIELD. Então ele arma um super plano, mantendo vários heróis presos fora da Terra durante uma invasão Chitauri. Então eles ficam brigando no espaço sem recursos e sem poder voltar até a morte. Ele controla todas as armas da SHIELD para render vários governos ao redor do mundo. Então, assim, realmente o Capitão América é um líder estratégico incrível e conseguiu colocar os heróis da Marvel inteira aí na roda, né? Com a sua inteligência tática e também que ninguém esperava que ele fosse trair ele dessa maneira, né? Então é um personagem que eu acho muito, muito interessante, principalmente pelo seu senso assim, de compaixão pelos outros, a sua firmeza e esse símbolo assim de perseverança de um cara que sempre age pelo certo e que tem amor pelo seu país, independente de qual seja, né? Se fosse brasileiro também seria legal ter esse tipo de símbolo, né? De alguém que tem, né, esse fervor em defender o seu país, mas não só isso, que temos as outras versões do Capitão América, como o Nômade, que seria o homem sem pátria, onde ele decide que não, para ele já não basta mais defender apenas o próprio país. Ele precisa ser alguém maior do que isso, né? Precisa ser um símbolo para todo mundo e não só para o próprio país dele, que também é bem interessante. Além de outras coisas, como por exemplo, ele ser digno do martelo do Thor, né? Conseguir erguer ele, como a gente viu lá em Ultimato, quando ele duela contra o Thanos usando o Mjolnir e o escudo ao mesmo tempo, numa cena que arrepiou o cinema inteiro, mostrando como que ele realmente é um homem de bem, né? Porque o Thor é um deus, faz sentido ele conseguir levantar o martelo, né? Porque o Odin tornou ele digno disso. Agora, o Capitão América é um cara normal, né? Tem uma alteração por causa dos foros, mas é um cara normal e que se provou digno do poder dos deuses nórdicos. Então é realmente incrível.
e para mim é um dos melhores personagens da Marvel, um dos meus aí top 10 favoritos também da história, assim. Então essa é a história do Capitão América. Não temos lá muitas histórias ultra marcantes nos quadrinhos, né? Ele começou meio tarde, já foi sucesso, né? Foi só nos anos 60. Tem muita coisa tipo do Batman, do Superman, do Homem-Aranha que poderia ser citado. Do Capitão América a gente foi bem mais sucinto. Mas espero que tenham gostado. Se curtiu aí, deixa o like, comenta alguma coisa que ajuda muito a engajar o vídeo. E talvez mande para mais alguém que possa ter interesse no Capitão América ou em outros personagens que a gente pode estar citando por aqui. Nessa série a gente já falou de Conde Drácula, Palpatine, Demolidor e outros vários personagens. Então vale muito a pena acompanhar essa série de história de personagem, que tem muito personagem interessante que a gente está contando a história completinha aqui, né? Curiosidades, origem e tudo mais. Então esse foi o vídeo e até a próxima.